Você já foi tão longe em uma briga que percebeu que não consegue mais voltar atrás? Aquele momento onde você sabe que cruzou uma linha e mais voltar significaria admitir que tudo até ali foi um erro. Então você continua. Não porque faz sentido, mas porque parar dói mais do que destruir. Eu tinha 23 anos quando meu vizinho, um senhor de 60 e poucos chamado seu Amadeu, teve a oficina mecânica dele desapropriada pela prefeitura. Eles queriam construir uma avenida. Ofertaram uma indenização que não pagava nem metade do que aquele lugar valia. Seu Amadeu tinha construído aquela oficina com as próprias mãos. Tijolo por tijolo. Cliente por cliente durante 40 anos. Ali tinha o suor dele, os sonhos dele, a identidade dele. E a prefeitura chegou com um papel e disse: "Isso aqui não é mais seu." Lembro de ver ele sentado na calçada da oficina no dia da desocupação. Só sentado. Olhando. Como se esperasse que, se olhasse tempo suficiente, a realidade mudasse. Ele lutou. Advogados, protestos, recursos. Gastou o pouco que tinha tentando salvar aquele lugar. E perdeu. Perdeu tudo. 6 meses depois, ele teve um derrame. Morreu 3 dias após. E todo mundo na vizinhança sabia, e não foi o derrame que matou o seu Amadeu. Foi a impotência. Foi a sensação de que o sistema inteiro conspirou contra ele e não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer. Durante anos, eu olhei para a história dele e senti uma mistura de raiva e resignação. Raiva do que fizeram. Resignação porque e o que uma pessoa comum pode fazer contra a máquina do poder. Até que eu descobri a história de Marvin E. Meyer. E percebi que ele tinha respondido essa pergunta da forma mais literal e mais devastadora possível. Ele construiu um tanque. E declarou guerra. Existe um padrão que se repete em toda a história humana. Quando você aperta alguém contra a parede, quando você tira toda a saída possível, quando você deixa claro que o sistema não vai dar justiça e uma de duas coisas acontece. A pessoa desiste. Ou a pessoa quebra. E quando ela quebra, quando ela finalmente cruza aquela linha entre resignação e fúria absoluta, o que vem depois não segue mais nenhuma lógica de sobrevivência. Só segue lógica de destruição. Marvin E. Meyer quebrou em algum momento entre 2001 e 2004. E o que ele fez depois se tornou uma das histórias mais perturbadoras sobre até onde um homem comum pode ir quando decide que vingança é mais importante que continuar vivo. Granby, Colorado. 1992, Marvin E. Meyer comprou um terreno e abriu uma oficina de conserto de motores novo. Lugar pequeno. Negócio honesto. Vida simples. Ele não era rico. Não era importante. Era só um homem de 50 e poucos anos que queria trabalhar em paz, fazer um dinheiro decente, e eventualmente se aposentar naquela cidadezinha de montanha. Mas tinha um problema. O terreno dele não tinha acesso direto a esgoto. E a prefeitura de Granby tinha acabado de aprovar a construção de uma fábrica de concreto e exatamente ao lado do terreno dele. A princípio, Marvin até viu isso como oportunidade. Ele tentou negociar com os donos da fábrica. Propôs vender parte do terreno dele para eles. Pediu um valor. Eles ofereceram menos. Ele contra-ofereceu. Eles recusaram. Negociação normal. Acontece todo dia. Mas então algo mudou. A fábrica conseguiu aprovação para construir mesmo sem comprar o terreno de Marvin. E pior, a construção bloqueou completamente o acesso que ele tinha à rua principal. De repente, clientes não conseguiam mais chegar na oficina dele facilmente.
e a prefeitura começou a multá-lo por não ter conexão adequada de esgoto. A mesma conexão que a construção da fábrica tinha tornado impossível de fazer. Marvin tentou resolver pela via legal. Foi em reuniões da prefeitura. Apresentou reclamações formais. Pediu ajuda. Pediu justiça. Pediu pelo menos que alguém olhasse para a situação e reconhecesse o absurdo. E sabe o que ele recebeu? Mais multas. Mais burocracia. Mais portas fechadas na cara. Durante anos ele lutou. Gastou economias com advogados. Perdeu clientes porque o acesso estava bloqueado. Viu o negócio dele definhando enquanto a fábrica ao lado prosperava. E em cada reunião da prefeitura que ele ia, em cada audiência, em cada apelo, e ele via a mesma coisa. Conluiu. Os donos da fábrica eram amigos dos vereadores. Doavam para campanhas. Tinham influência. Tinham poder. E Marvin? Marvin não tinha nada além de razão. E razão sem poder não vale nada. Em 2003, depois de anos lutando pelo sistema, Marvin chegou a uma conclusão devastadora. Não ia haver justiça. Nunca ia haver. O sistema não foi feito para proteger gente como ele. Foi feito para proteger gente com dinheiro e conexões. E uma vez que você chega nessa conclusão, e uma vez que você realmente internaliza que não importa quão certo você está, quão justo é seu caso, quão óbvia é a injustiça, e nada vai mudar. Você tem duas escolhas: aceitar a derrota e seguir em frente, ou fazer algo tão drástico que pelo menos eles nunca vão esquecer do seu nome. Marvin escolheu a segunda opção. E ele passou os próximos 18 meses planejando a vingança mais elaborada e mais insana que uma pessoa comum já executou contra uma cidade inteira. Ele comprou um trator Komatsu D355A. Uma máquina de terraplanagem de 50 toneladas. E trancou ele dentro da oficina dele. E então, começou a modificar. Ele soldou placas de aço ao redor da cabine. Camada após camada. Criou um espaço entre as camadas e encheu com concreto. Instalou câmeras de vídeo conectadas a monitores dentro da cabine para ele poder ver para onde estava indo. Fez buracos estreitos nas placas de aço e instalou vidros à prova de bala. Montou o sistema de ar-condicionado para sobreviver dentro daquilo. Instalou um tanque de compressor de ar para limpar as lentes das câmeras caso ficassem empoeiradas. E armou aquela coisa. Rifle calibre .50. Rifle semiautomático .308. Pistola .22. Tudo apontando para fora através de frestas nas placas de aço. Durante 18 meses ele trabalhou naquilo. Sozinho. Em segredo. Transformando um trator em uma máquina de guerra caseira. Um tanque. Um Killdozer. E aqui está o que é absolutamente assustador sobre esse processo. Marvin não estava tendo um surto. Não estava em um estado de raiva cega. Isso foi planejado meticulosamente durante 1 ano e meio. Ele acordava todo dia. Trabalhava no tanque. Comia. Dormia. Acordava de novo. E continuava. 18 meses de construção focada com um único propósito: destruir tudo que tinha destruído ele. 4 de junho de 2004. Marvin Meyer lacrou-se dentro da cabine blindada do Killdozer. Ele tinha soldado as placas de aço de um jeito que, uma vez fechadas, não tinha como abrir de dentro. Não tinha saída. Não tinha plano de fuga. Não tinha intenção de sobreviver. Ele estava se trancando em um caixão blindado.
E então, ele ligou o motor. A primeira coisa que ele destruiu foi a fábrica de concreto. Aquela fábrica que tinha bloqueado o acesso dele. Que tinha sido o começo de tudo. 50 toneladas de aço e concreto atravessaram as paredes daquela fábrica como se fossem papel. Ele literalmente demoliu o prédio inteiro. E então continuou. Foi para a prefeitura. Destruiu a fachada completa. Entrou dentro do prédio. Esmagou mesas, cadeiras, arquivos. Tudo. Depois foi para a casa do ex-prefeito. Demoliu metade da casa. Depois a redação do jornal local que tinha publicado artigos contra ele. Destruiu as prensas, os computadores, tudo. Depois a loja de ferragens de um dos vereadores que tinha votado contra ele nas audiências. Uma por uma, ele foi nas propriedades de cada pessoa que ele achava responsável pela injustiça que sofreu. E metodicamente destruiu tudo. A polícia atirava nele. As balas ricocheteavam no aço. Não faziam nem arranhão. Chamaram SWAT. Atiradores de elite. Os tiros não penetravam a blindagem. Tentaram jogar granadas de flash. Não conseguiam chegar perto o suficiente. Aquela máquina era imparável. Durante 2 horas e meia, Marvin E. Meyer dirigiu aquele bulldozer por Granby destruindo tudo em seu caminho. 13 prédios completamente demolidos. Danos estimados em 7 milhões de dólares. E aqui está o detalhe mais perturbador de toda essa história. Marvin tinha armas. Rifle calibre .50 pode atravessar blindagem leve. Podia matar pessoas facilmente. Durante aquelas 2 horas e meia, ele passou perto de dezenas de pessoas. Policiais. Civis. Jornalistas. E não atirou em ninguém. Nenhuma vez. Ele não queria matar pessoas. Ele queria matar o que elas representavam. Queria destruir símbolos de poder. Prédios de autoridade. Propriedades de quem tinha o silenciado. Mas não pessoas. E isso transforma a história inteira em algo muito mais complexo do que só homem louco ataca a cidade. Porque se fosse só raiva cega, ele teria matado. Mas não era raiva cega. Era raiva focada. Era vingança cirúrgica contra instituições. Eventualmente, o bulldozer ficou preso nos escombros de um prédio que ele mesmo tinha demolido. A esteira travou. O motor começou a superaquecer. A máquina parou. A polícia cercou. Esperaram horas. Sem movimento. Sem som. Levou 12 horas para conseguirem cortar a blindagem com maçaricos industriais e abrir o tanque. Quando o abriram, Marvin E. Meyer estava morto. Um tiro na cabeça. Auto-infligido. Ele tinha entrado naquele tanque sabendo exatamente como ia terminar. E cumpriu até o fim. Agora aqui está onde essa história fica absolutamente dilacerante. Depois da destruição, quando investigaram os pertences de Marvin, encontraram fitas de áudio. Gravações que ele tinha feito durante os meses de construção do tanque. E nessas fitas, ele explicava tudo. Cada injustiça. Cada porta fechada. Cada vez que tentou fazer a coisa certa e foi ignorado. Cada humilhação. Cada multa injusta. E a voz dele nessas gravações não era de um louco. Era de um homem cansado. Profundamente cansado. Ele não queria fazer aquilo. Ele queria justiça. Queria que o sistema funcionasse. Queria acreditar que se ele fizesse tudo certo, eventualmente alguém ia ouvir.
Mas ninguém ouviu. E em algum ponto dessas gravações, você ouve o momento exato onde ele desiste da esperança. Onde a voz muda de cansada para vazia. Ele diz: Deus me pediu para fazer isso. Deus me guiou até aqui. E aqui está o que é devastador, e eu não acho que Marvin realmente acreditava que Deus tinha pedido para ele construir um tanque e destruir uma cidade. Eu acho que ele precisava acreditar nisso. Porque se não fosse vontade divina, e se fosse só a escolha dele, então ele teria que encarar que estava jogando a vida inteira fora por vingança. E isso seria insuportável. Então ele construiu uma narrativa onde ele era instrumento de uma justiça maior. Onde a destruição não era escolha dele. Era destino. E sabe de uma coisa? A internet o transformou em herói. Até hoje existem fóruns dedicados a Marvin E. Meyer. Pessoas chamam ele de o último homem livre. Fazem memes do Killdozer. Vendem camisetas. Pintam ele como um Robin Hood moderno que lutou contra o sistema corrupto. E parte de mim entende. Porque a história dele ressoa. A ideia de um homem comum que foi esmagado pelo sistema e decidiu esmagar de volta é poderosa. É catártica. Todo mundo que já se sentiu impotente contra a burocracia, contra a injustiça, contra o sentimento de que o jogo é manipulado desde o início, e sente algo quando ouve sobre o Killdozer. Finalmente alguém reagiu. Finalmente alguém fez eles pagarem. Mas aqui está o que essa romantização ignora completamente. Marvin destruiu o negócio de pessoas inocentes. A loja de ferragens que ele demoliu? O dono não tinha nada a ver com a fábrica de concreto. Só tinha votado em uma audiência. Exerceu o direito democrático dele. E perdeu o sustento da família. O jornal que ele destruiu? Os jornalistas lá dentro quase morreram. E o jornal só tinha reportado os fatos. Tinham feito o trabalho deles. A biblioteca pública que ele danificou? Que injustiça a biblioteca tinha cometido? Marvin traçou uma linha entre culpados e inocentes usando a lógica dele. E qualquer um do lado errado dessa linha mereceu destruição. Mas quem deu para ele o direito de traçar essa linha? Quem disse que a avaliação dele de quem era culpado estava correta? Ninguém. Ele assumiu esse direito. E isso é o cerne perigoso da vingança. Ela sempre se vê como justa. Sempre se vê como merecida. Sempre desenha um mundo em termos de vítima e opressor. E uma vez que você se coloca no papel de vítima buscando justiça, qualquer ação se torna justificável. Mesmo destruir uma cidade inteira. Tem um filme chamado Falling Down, com Michael Douglas, que captura perfeitamente essa dinâmica. Um homem comum que vai gradualmente perdendo a paciência com pequenas injustiças do dia a dia até que eventualmente ele está segurando pessoas reféns com uma arma. E durante o filme inteiro você torce por ele. Porque cada pequena injustiça que ele enfrenta é real. É reconhecível. É algo que você já sentiu. Até que no final você percebe, e ele não é o herói dessa história. Ele é o vilão. Mas ele nunca percebeu. Na cabeça dele, até o último segundo, ele estava defendendo o que era certo. Assim como Marvin. Na cabeça dele, até o momento que puxou o gatilho contra a própria cabeça, ele estava executando justiça divina contra corruptos. Mas olhando de fora, objetivamente, ele cometeu terrorismo doméstico. Causou milhões em danos. Traumatizou uma cidade inteira. E morreu. Por quê? Por um terreno. Por uma disputa de esgoto. Por orgulho ferido.
E aqui está a pergunta que essa história nos força a fazer. Valeu a pena? Marvin conseguiu o que queria. Ele destruiu a fábrica, que foi reconstruída. Destruiu a prefeitura, que foi reconstruída. Destruiu propriedades, que foram reconstruídas. Mas ele não foi reconstruído. Ele morreu dentro de um tanque caseiro cercado de policiais. Sozinho. E tudo aquilo que ele era antes, e o dono de oficina. O vizinho. O membro da comunidade. Tudo isso foi apagado. Agora ele é só o homem Duque o Dozer. Uma história de vingança. Um símbolo. Mas não uma pessoa. Eu penso nisso quando lembro do seu Amadeu sentado na calçada da oficina dele. A mesma expressão vazia. A mesma sensação de impotência contra um sistema maior. E eu me pergunto, e se seu Amadeu tivesse tido acesso a um trator e habilidade de solda, teria feito a mesma coisa? Teria escolhido destruição sobre resignação? E a resposta honesta é, não sei. Porque a diferença entre seu Amadeu e Marvin não foi necessariamente de caráter. Foi de circunstância. Marvin tinha as habilidades técnicas para construir aquele tanque. Seu Amadeu não tinha. E isso é aterrorizante. Porque significa que existem milhares de pessoas por aí, pessoas comuns que foram esmagadas pelo sistema, que sentem a mesma raiva, e mais não têm os meios de agir sobre ela. E a única coisa mantendo elas de se tornarem a próxima Marvin e Meyer é oportunidade. Não moralidade. Não sabedoria. Só falta de meios. A história do Duque o Dozer nos mostra uma verdade desconfortável sobre sociedade moderna. Nós construímos sistemas que são muito bons em esmagar pessoas pequenas. E muito ruins em dar justiça quando esses sistemas falham. E quando você combina injustiça sistemática com ausência total de recurso legal válido, e você cria pressão. E essa pressão eventualmente precisa escapar. Na maioria dos casos, escapa através de depressão, alcoolismo, derrame como seu Amadeu, desistência silenciosa. Mas às vezes escapa através de um tanque caseiro. E aí todo mundo fica chocado. Como uma pessoa normal pôde fazer isso? Mas a pergunta deveria ser outra. Como criamos um sistema onde pessoas normais sentem que a única forma de serem ouvidas é através de destruição? Marvin E. Meyer não acordou um dia e decidiu construir um tanque. Ele foi empurrado dia após dia, injustiça após injustiça, porta fechada após porta fechada. Até que não sobrou nada além da raiva. E então ele transformou essa raiva em aço e concreto. A vingança dele foi precisa. Foi devastadora. E foi completamente inútil. Porque no final, a cidade se reconstruiu. As pessoas seguiram em frente. E Marvin virou uma história que a internet romantiza mais que a cidade prefere esquecer. Não houve vencedores. Só houve destruição. E um cadáver dentro de um tanque que ninguém conseguia abrir. Então fica a pergunta final. Quando o sistema te esmaga e não oferece justiça? Quando você tem razão mas não tem poder? Quando a única forma de ser ouvido parece ser através de violência? Vale a pena ser ouvido dessa forma? Ou o silêncio, por mais doloroso que seja, preserva pelo menos sua humanidade? Marvin respondeu essa pergunta do jeito dele. E pagou com tudo o que era.